no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30, eu vou conversar mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Estar em contato com a luz do sol é importante para a saúde e o bem-estar, afinal essa é a principal fonte de vitamina D. Mas é aquela história, né? Tudo em excesso não é bom, principalmente a exposição ao sol, que pode causar câncer de pele. Por isso, o Dr. Silvio hoje vai falar sobre este assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi e ponha pontualmente nisso. Você de uma precisão, eu diria que suíça. 11h30. E eu me lembro da minha avó, Dona Maria, que Deus a tenha. Ela dizia: Silvio, preste atenção. Tudo que não tem faz falta, mas tudo que é demais faz mal. É o sol. Sim, é verdade. A ausência do sol, razão pela qual até os detidos, aqueles que cometeram penas e foram julgados, têm direito a 1 hora de sol diária. É verdade. É lei. Agora, você que tem direito a isso sem ter cometido qualquer delito que tenha sido, você se priva disso. A gente fica trancafiado, ficamos absolutamente conectados aos produtos eletrônicos. Muitas vezes sequer saímos da cama para trabalhar. Verdade. Chegamos no home office a esse cúmulo do absurdo. E a gente precisa dosar as coisas. Se você me permite, queria mandar um grande abraço para o senhor Antônio Guedes Parreira. Por não. Fazendo aniversário hoje, nos segue aqui na rádio. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho de sempre e tenha muitas felicidades. E começar o dezembro laranja. Por que dezembro laranja? Falar do câncer de pele. Ele foi criado exatamente para alertar a população aqui no Brasil para aquele tumor que é o mais comum no Brasil. Sim. Nós somos campeões mundiais de diagnóstico de câncer de pele. E o papel do Serviço de Saúde é sempre o de prestar orientações para a família Tupi. E eu vou aguardar você me perguntar e vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. O que é então o câncer de pele, doutor? Em primeiro lugar, Heleno, como você mesmo colocou, o câncer de pele tem na radiação solar os raios ultravioleta, A e B, principalmente o B. A fonte principal da sua origem é uma multiplicação, uma proliferação de células das camadas da pele. E eu tenho basicamente 3 tipos de câncer de pele. O mais comum é o basocelular. Ele está na camada inferior da epiderme, que é a parte superior da pele. Eu posso ter o segundo em frequência, que é o espinocelular, que é um pouco mais agressivo que o basocelular, que é o mais comum. O espinocelular é menos comum, mas uma vez diagnosticado, ele implica em maiores dificuldades com relação ao tratamento. E por fim, aquele que tem a maior agressividade, haja vista muitas vezes no momento do seu diagnóstico, já estarem presentes metástases à distância, que é o melanoma. O melanoma, o espinocelular, ele tem origem nas células escamosas, o basocelular nas células basais e o melanoma nos melanócitos, que são aquelas células da pele que são responsáveis pela produção da melanina, que é o pigmento que dá a cor à pele. Certo. Então eu tenho esses 3 tipos de tumores, lembrando que o melanoma é o mais grave de todos e o menos comum. Porém, se diagnosticado qualquer um dos 3, logo no começo, todos os 3 são passíveis de serem curados. E por isso esse programa se reveste de uma importância única. O que deve chamar a atenção para a possibilidade de o Dr. Silvio estar com esse problema? E principalmente, o que a gente deve fazer para tentar evitá-lo? São as bases desse programa de hoje, Helena. É verdade. O nosso ouvinte Ivan Cândido, lá da Pavuna, perguntou exatamente isso. Quando a pessoa desconfia que está com câncer de pele, doutor? Então vamos lá, Ivan. Apareceu uma pinta, um sinal, principalmente se esse sinal tem pelo menos 2 cores, né? É marrom e avermelhado ou azulado. Tem 2 cores ou mais, já é algo que chama a atenção. Se essa mancha que apareceu na sua pele fica localizada numa região da pele exposta ao sol, como a face, as orelhas, o pescoço, os braços, opa, já chama a atenção, porque é uma área que frequentemente está exposta, o antebraço. A gente está dirigindo no carro, às vezes com o braço para o lado de fora, pegando sol o tempo todo.
Então, fique atento se aparece alguma mancha. Se essa mancha é a chamada regra infalível que o dermatologista usa, ABCDE. O A é de assimetria. Uma lesão que é simétrica, bonitinha, igualzinha, ela provavelmente é uma lesão benigna. Porém, se ela for assimétrica, irregular, opa, eu já tenho que procurar imediato um dermatologista, que é o médico que vai fazer esse diagnóstico. Se ela tiver as bordas regulares, provavelmente benigna. Se ela tiver as bordas irregulares, opa, provavelmente é maligna. Eu falei da cor, se tiver mais de 2 tonalidades, o risco dela ser maligna é maior. Se ela tiver um tom único, provavelmente é uma lesão benigna. O tamanho, lesões com mais de 6 milímetros, elas têm um risco maior de ser malignas. Já que tem um tamanho menor, bem pequenininhas, elas provavelmente são benignas. E não por último, mas não menos importante, uma lesão que está aumentando de tamanho, meu amigo, ou que está mudando de cor, procure o dermatologista para ontem, porque essa lesão tem tudo para ser um câncer. E aí a gente faz o diagnóstico de que maneira? Às vezes diagnóstico e tratamento. Faz-se a biópsia com a retirada da lesão. E o patologista, senhor de tudo na medicina, ele vai olhar no microscópio, inclusive orientar o dermatologista se a lesão foi retirada por completo ou não, para de repente ser feita uma nova abordagem ou algum tratamento complementar. E eu conheço muita gente, doutor Silvio, que passa uma pomada, um creme qualquer para tapear. Não adianta absolutamente nada se for algum problema mais sério, né? Na verdade, ao invés de ajudar, atrapalha. Por quê? Porque eu posso retardar o diagnóstico. E o que a gente tem de dizer de mais importante hoje para a família Tupi é que o câncer de pele, inclusive o melanoma, ele pode ser curado, desde que diagnosticado precocemente. Surgiu uma lesão, é sempre muito comum, a gente pede para comadre, para compadre, pô, você estava com um negócio aí no teu braço, passou uma pomada, qual era o mesmo nome daquele creme que você passou? E o compadre e a comadre, que são sempre parceiros, né? Pô, eu passei tal pomada, não deixa de usar não. E muitas vezes está, ao invés de ajudando o comadre, o padre, o amigo, o vizinho, o parente, está prejudicando. Nessas horas, cabe procurar o médico que vai avaliar a lesão. Ele tem às vezes lentes de aumento que permitem a ele observar com maior detalhamento aquela lesão e dizer, olha, eu vou ter que fazer uma biópsia, olha, não precisa não, passa aí. Aí sim, ele vai dizer, passa esse cremezinho, ou comigo, que tem uma lesão aqui no rosto, que o médico examinou e falou, Silvio, isso não é nada. Qual creme que eu uso? Nenhum. Deixa quieto. Agora eu evito tomar sol. Tem medidas de proteção que você vai me perguntar agora, eu vou aguardar. Sim, e tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muita gente tem. Claro que todo mundo sabe, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que é calor praticamente o ano inteiro, né? Que tem que usar um protetor solar. Deve passar o protetor solar em cima, né, da lesão também? Em cima de tudo, né? Na verdade, todas as áreas que forem expostas ao sol em excesso, a gente deve passar. Eu sempre recomendo o seguinte: pegue 15, se você não tiver lesão nenhuma, tá? Deixar bem claro. Pegue 15 minutos de sol. Você já garantiu a produção da vitamina D necessária. Depois se proteja. Eu lembro da vovó, tudo que é demais faz mal. Eu boto um protetor solar no mínimo 30. Abaixo de 30 não adianta nada. E esse protetor solar, dependendo do fabricante, ele tem que ser renovado a cada 2, 3, 4 horas. Ah, é verdade. Porque não adianta nada, você colocou o protetor solar, bom, quando eu saí de casa já botei o protetor solar, deixei o protetor guardado no lugar que ele não precisa ficar, que é na penteadeira do banheiro. Eu preciso dele na rua, quando eu estiver comigo. Estiver na piscina, estiver na praia. Não, eu deixei em casa. Aí eu passo aquele protetor solar e depois do tempo de durabilidade da ação do protetor, eu estou totalmente desprovido de qualquer proteção. Tanto e aí eu faz fico no sol. bloqueador ou protetor? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Tá, ele bloqueia os raios ultravioleta B e o ultravioleta A, que são responsáveis por essa proliferação de células. Tem essa dúvida, né? Não usa bloqueador, usa protetor. O protetor, ele é mais usado. Né? Criança também, né, doutor? Criança até 6 meses não se usa nem bloqueador nem protetor. Não se deve usar. A partir dos 6 meses já pode? A partir dos 6 meses já pode usar sim, orientação do pediatra. O que a gente recomenda para criança é que, se você vai na praia, que não é recomendado criança de 6 meses estar na praia, mas que seja debaixo de uma barraca. E outra coisa, nada de barraca de nylon. A barraca de nylon, ela não oferece qualquer proteção. 95% aproximadamente dos raios ultravioleta, eles vencem a barreira do nylon. Diferente do algodão.
Porque no algodão, aquela de pano, 50% é bloqueado. Então as melhores barracas são essas de pano, de algodão, não as de nylon. São mais bonitinhas, mas menos eficazes. E mesmo debaixo da barraca usando o protetor, porque não está pegando sol, mas o mormaço tá ali, né? Use chapéu. É bom. É bom você proteger, por exemplo, as áreas do corpo. Camisa de manga comprida. Agora imagina o seguinte, né? A gente lê em livro americano. O cara tem sol com uma temperatura de 20 graus. Então botar uma camisa comprida, uma calça comprida, para nós aqui a gente fica com coberta. Para eles lá está uma temperatura agradável. Eles usam isso. Agora eu fico imaginando, nesse calor do Rio de Janeiro, com uma sensação térmica que beirou 60 graus semana que passou, você colocar uma camisa de manga comprida, uma calça comprida, a gente faz isso por ossos do ofício. Eu não posso no hospital, obviamente, estar de shortinho e de camisa. Mas se eu pudesse, eu ficaria no hospital como eu fico em casa, com o máximo de conforto possível, que não é permitido. Então a gente se expõe a um desconforto térmico por uma questão de elegância profissional. Mas de qualquer forma, o certo seria você estar com o corpo todo protegido com roupas. Os vestimentos te protegem, como o boné, como o chapéu. Isso aí. Principalmente a parte da face, do rosto, que é uma região muito exposta ao sol e onde a maioria dos casos do carcinoma basocelular se localizam. Na testa, na região malar, na bochecha do rosto, aparece essa lesão. Apareceu uma lesão que normalmente ela tem uma cor meio que acastanhada, com uma crosta central, uma região meio espessada, enrugada, e normalmente sangra essa região central. Opa, carcinoma basocelular. O espino celular é uma ferida essa que não cicatriza por nada desse mundo. Eu passo um monte de pomada cicatrizante num carcinoma espinocelular. Eu estou retardando o diagnóstico, que é um carcinoma pior de tratar que o basocelular, e não resolve o problema. E o melanoma, ele não dá crosta e ele raramente sangra, mas é uma mancha enegrecida, porque ele vem da melanina, e que cresce de tamanho. E quando é feito o diagnóstico, muitas vezes ele já está no fígado, já está no pulmão, já está no cérebro. Entendi. Tornando o tratamento mais complicado. Então, para a família Tupi, o que temos de serviço de saúde relevante nesse domingo? O sol é importante, sem sol não há vida. Nós fazemos parte do sistema solar, viva o sol. Agora, nos expormos demasiadamente aos raios solares também tem um lado contrário da coisa. Principalmente nós branquelos, né? O pessoal da raça caucasiana, né? As pessoas que não são melanodérmicas, que não são afrodescendentes, têm um risco maior. Eu sou afrodescendente, eu não preciso me preocupar. O doutor Silvio disse isso. Não. Você é meu amigo, também se preocupe, porque em excesso também no afrodescendente eu posso ter esse diagnóstico, mas ele é mais comum nos brancos. O risco é menor, mas existe. É mais comum em quem tem história familiar de câncer de pele. O espino celular, que é mais agressivo que o basocelular, é 2 vezes mais comum nos homens. Até porque muitas vezes o homem trabalha no campo exposto a isso, se expõe mais aos raios solares. Enfim, protejam-se, usem protetores ou bloqueadores solares. Eu prefiro protetor acima de 30. Coloquem chapéu, usem sempre que possível vestimentas para evitar a incidência direta do sol em cima da pele. Ufa. Beleza. Tema para domingo que vem, meu amigo? Eu, como sempre faço, vinha no meu rádio do carro ouvindo a Tupi, eu ouvi a voz do meu irmão, Eliano Rotai, falando de um assunto que vinha me preocupando essa semana e que eu já estava pensando quando eu cheguei no hospital hoje de manhã. Dengue. Eu falei, batei, já tem assunto para semana que vem. Boa. Eu chego aqui, sua lindíssima esposa estava com dengue, perguntando se eu podia falar disso. Eu digo assim, o serviço de saúde está com uma conexão fraterna. É verdade. Falar de dengue? Vamos. Porque, como a doutora Cláudia, nossa secretária estadual de saúde, falou, esse sorotipo 4, ele está muito ligado à pior forma do dengue, que é o dengue hemorrágico. Sim. Que pode, inclusive, matar. E eu digo, o dengue é um problema do Estado. Saúde é uma obrigação do Estado. No caso da dengue, é uma obrigação de todos nós. Isso aí, perfeito. Então vamos falar sobre todos nós somos responsáveis. Maravilha. Domingo que vem, esse é o tema no Rádio Serviço Saúde. Doutor Silvio, meu querido, bom domingo, fique com Deus, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, um domingo abençoado e tranquilo, não tem futebol? É, verdade. Tchau, querido. Show do Elenco.